Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no livro de Tiago, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Este capítulo 4 aqui, ele tem um apontamento, seria o apóstolo está apontando, direcionando a mensagem à igreja a qual havia entrado na igreja o espírito de imundícia do mundo, o espírito imundo do mundo. Não sei se eu deixo entender. Havia entrado o espírito imundo do mundo na igreja, seria nos crentes, porque essa mensagem aqui, essa é uma mensagem, se você observar-se, são para pessoas conhecedoras de Deus, que havia conhecido Deus, ou seria que eram considerados os cristãos. E se pode ver que no versículo 4 ele já disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então estava havendo, parece que um relacionamento, uma certa intimidade, uma certa comunhão, entende? Um certo companheirismo da igreja com as coisas do mundo, entende? Aí ele vai dizer no versículo 5, ele diz: ou supondo que em vão afirma a Escritura. Aí ele diz: e com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, o Deus está falando do Espírito, já não está indicando claramente que é o Espírito Santo, mas o Espírito que ele fez habitar em nós, ele tem um certo ciúme, né? E aí ele está dizendo: ou isso afirma a Escritura em vão. É como uma pessoa conheceu a Deus, conhece os seus mandamentos, né? Conhece os estatutos, conhece a sã doutrina, e pouco a pouco ela vai se distanciando. Por quê? Porque começa a cometer os erros, talvez que lá no passado cometia, antes de conhecer o Senhor, e de repente começa a voltar pouco a pouco, dentro da igreja, começa a voltar pouco a pouco aquelas práticas. Se nós não cuidarmos e estarmos em submissão às Escrituras e a Deus, corre esse perigo. O que o apóstolo aqui ele está transmitindo para os cristãos daquela época. E ele continua dizendo ao versículo de número 6, quando ele diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui tem um espírito de soberba, né? Pode ver que ele diz assim: ele dá graça aos humildes, né? E resiste ao soberbo. Está falando a soberba, o espírito da soberba. Quando ele chega no versículo número 7, ele disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Então nós vemos que
quando nós resistimos, o diabo era uma espécie também de resistir, o espírito da soberba era como se fosse resistir no diabo, porque a soberba não provém de Deus. Então, uma pessoa soberba é uma pessoa que está com o espírito do diabo. E às vezes não é necessariamente essa pessoa se manifestar, o demônio se manifestar, entende? Porque é o espírito da soberba, entende? Então, aí ele disse assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Claro que se nós pegar esse versículo aqui de sujeitar-vos, portanto, a Deus, é como se a pessoa voltasse novamente no seu princípio, aonde ele encontrou com Deus, porque no versículo 8 ele diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Olha bem, então entendemos que não poderia uma pessoa chegar-se a Deus se ele não houvesse sido encontrada por Deus, ou ele tivesse encontrado Deus. Eu diria que nós somos encontrados por Deus, que na verdade nós estávamos perdidos, estávamos longe. No capítulo de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai relatar que em outro tempo nós estávamos longe, mas mas hoje estamos perto por causa do sangue que foi derramado. Através do sangue de Cristo nós chegamos a Deus. Então eu entendo que nós temos sido encontrados, entende? Então, como nós possamos sujeitar-vos a Deus, seria que nós fomos encontrados por Ele, e ao ser encontrado, aí nós possamos nos aproximarmos e sujeitar-vos a Ele. E na medida que nós vamos sujeitando a Deus, aí você pode ver que aquele espírito de soberba que fala no versículo 6, ele vai ter de se bater em retirada, entende? E quando também está falando para nós sujeitar-vos a Deus, é como fala o mesmo apóstolo Paulo no capítulo 6, no versículo 16 de Efésios. Ele vai dizer lá: tomar o escudo da fé, entende? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé, a fé é uma arma muito poderosa. Isso é nós voltar aos princípios da palavra, voltar aos princípios dos ensinamentos e resgatar isso, tomar novamente aquele escudo. Se nós for ler também no capítulo Efésios, nós possamos ver que lá o apóstolo Paulo, acerca das armaduras, ele está mandando levantar, como a armadura estivesse no chão. Aí eu volto lá atrás novamente, não sei se você está me entendendo. Quando vemos que o mundo entrou na igreja, o imundo, as coisas imundas do mundo entrou no meio da igreja, no meio do povo, então isso é porque eles deixaram e se distanciaram-se de Deus, a que aparentemente estava ouvindo a palavra, e as armas caíram, deixaram as armas de lutar. Se nós ver também, observamos esse versículo 7, quando fala: sujeitar-vos portanto a Deus, é como Jesus fez com o diabo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ao versículo 4, vai dizer, que ele usou a palavra. Ele tomou a palavra e resistiu o diabo ali quando ele estava sendo tentado. O mesmo somos nós. Se eu estou com a palavra e eu tenho a palavra comigo, e eu me aproximo a Deus com um coração humilde, porque aqui fala que ele dá graças aos humildes, entende? Porque o espírito da soberba, ele tem o objetivo de levar a pessoa a se vanagloriar-se, a crer demasiadamente e querer pensar que já pode tudo, e que não depende de Deus, não precisa de Deus. E isso faz uma pessoa não recorrer às armas necessárias para enfrentar o diabo. Porque para você enfrentar o diabo, e como diz aqui, sujeitar portanto a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você tem
de ter as armas. Quais são as armas? A palavra. E quais são as palavras? Como que a palavra vai estar conosco? Quando eu tenho ela e procuro praticar, viver ela, de modo que o mundo não me apanha, o mundo não me assegura com a sua imundícia, entende? Que eu não pratico as imundícias do mundo. Aí quando eu estou com esta palavra dentro deste princípio, eu vou fazer como Jesus fez: tomar a palavra e bater com ela no diabo. Entende? Porque eu vivo ela. Agora, se eu estou com uma vida na prática, seria do mundo, por mais conhecendo a palavra, mas eu estou praticando a imundícia do mundo, por mais que eu conheça a palavra, eu não vou conseguir resistir ao diabo. Entende? E aí ele disse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Olha bem. Você pode entender que para uma pessoa chegar-se a Deus, é necessário ele ter sido encontrado. Entende? Então aqui, quero deixar essa breve mensagem para vocês, para nós, que nós venhamos rever nossos conceitos. Nós venhamos rever nossos conceitos e entender que necessitamos constantemente de estar ligado com Deus através da sua palavra e da sua comunhão íntima com Ele constantemente. Entende? Constantemente. E assim nós conseguiremos sim resistir ao diabo. E muitas vezes nós temos de levantar. Entende? Deus permite muitas situações que a qual vem cada dia para que nós venhamos levantar, amém? E fazer guerra contra o diabo. Isso nesse nome da palavra de Deus, amém?